Amém, igreja? Tudo bem com vocês? Estamos aqui chegando para mais um dia de comentário bíblico, né? Iniciando o livro de Lucas, como nós dissemos no último vídeo. Nós fizemos aí um resumo na semana, no vídeo passado, e tentei pontuar algumas coisas a respeito do livro. Obviamente não foi tudo aquilo que não conseguimos aí trazer todas as informações, mas pontuamos algumas coisas que nós achamos importantes. E hoje nós vamos iniciar aí os comentários acerca de alguns capítulos que foram lidos ao longo dessa semana, né? Você pode ficar conosco aí, escrevendo, deixar o seu comentário aí, se você tem gostado, se você tem alguma dúvida, que isso alegra o nosso coração, isso nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, o trabalho que Deus colocou no coração dessa igreja. Esse projeto nós já estamos aí, e já finalizamos o livro de Mateus e finalizamos o livro de Marcos, agora estamos em Lucas. E eu queria já iniciar dizendo que Lucas ele foi responsável por 28% de tudo aquilo que foi escrito no Novo Testamento. Ele escreveu inclusive mais do que Paulo, que foi ali aquele que evangelizou Lucas e que tinha ele como um colaborador. Lucas, então, ele sendo um não-judeu, ele conseguiu escrever quase 30% de tudo que está no Novo Testamento. Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu deixei de falar também, de mencionar, é a origem do seu nome. É um nome de origem grega, né? Que é Lucas, e tem ali também a sua raiz, ou melhor, o seu derivativo no latim seria algo como Lucilius ou Lucanus, que significa aquele que ilumina, né? Ou também o portador da luz, e também iluminado, ou claro. Então esse aí é o significado do nome desse homem chamado Lucas, responsável por boa parte do Novo Testamento. Mas vamos iniciar aqui então. Obviamente eu não vou conseguir falar sobre tudo, nós vamos fazer alguns comentários, mas eu sei que vai ser de vai ter sua importância para os irmãos e que a gente possa aprender um pouco mais ao longo desses dias, dessas semanas. Então, se você não iniciou sua leitura, ainda dá tempo, continue, faça a sua leitura e aí depois você vem aqui que a gente vai estar comentando junto. Amém? Vamos lá. No início do livro de Lucas, lá no prefácio, eu comentei com os irmãos no vídeo passado que ele escreveu a Teófilo. Teófilo era um homem grego. E aqui já no prefácio, Lucas ele vai dizer assim da importância que ele achava importante transmitir tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele tempo, né? Então diz assim: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde outros, mas nem ainda estes creram, né? Aqui nessa tradução não fala, mas tem uma outra tradução que ele diz assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, né? E aí ele fala, havendo-me já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, Lucas aqui ele está dizendo assim que para ele, ele achou necessário que ele descrevesse aquilo que estava acontecendo, né, a sua maneira, e mostra o caráter investigativo de Lucas. Lucas, como eu disse no nosso resumo, ele não andou com Jesus. Tudo aquilo que ele aprendeu através de pessoas que vivenciaram isso. Alguns vivenciaram diretamente, outros não. Paulo, por exemplo, que foi aquele que Lucas ele mais ali teve por perto, ele também não andou com Jesus. Mas isso não o impediu de conhecer a história. E aí alguns até dizem que Lucas, além de médico, ele era alguém assim que ele era muito estudioso e até estudioso das questões jurídicas, né? E por isso talvez Paulo quisesse por perto, porque Paulo ele vivia ali enrolado com questões judiciais, tanto por causa das leis dos judeus, mas também pelas leis romanas até ao qual levou ele à condenação. Lucas ele era um estudioso e assim investigador. Então assim ele mostra que ele realmente fez ali uma pesquisa minuciosa, né? E ele diz aqui, já informado minuciosamente de tudo desde o princípio.
Por que isso é importante? Porque Lucas ele não andou com Jesus, mas ele estudou, ele foi atrás, ele buscou aprender, conhecer para que ele pudesse descrever. E aí ele vai falar também ali no capítulo 1 do anúncio do nascimento de João, né? João Batista, né? O seu pai Zacarias e a sua mãe Isabel. É muito interessante porque ele fala ali no início, no capítulo 1, sobre o nascimento, sobre o anúncio do nascimento de João e depois do anúncio do nascimento de Jesus. Se você for ver ali, os irmãos acompanharam ao longo da semana, e eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando a gente vai ver o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus ele narra um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre os primeiros dias de Jesus, ele fala um pouco sobre José também, o papel de José. Mas aqui no livro de Lucas ele foca mais em Maria, né? O foco de Lucas ele é narrar ali o encontro do anjo com Maria, e ele fala muito pouco ou quase nada sobre José. Passa sobre José. Já no livro de Mateus, não, ele ainda fala um pouco sobre José. Eu disse no nosso resumo que Lucas ele fala sobre as mulheres também, que foram importantes para o ministério de Jesus, algo que para o judeu não era ali visto como importante. Mas Lucas, não sendo judeu, ele faz questão de focar também nas pessoas, independente se homem, se mulher, aquelas pessoas que foram importantes para o ministério, elas são citadas com mais ênfase no livro de Lucas, né? Isabel é uma. E aí tem Maria, né? Obviamente Maria não tinha como ficar de fora, né? E aí andando um pouco mais à frente, ele vai falar sobre o nascimento de João Batista, né? E que lá no final, Zacarias estava mudo, né? O anjo deixou ele mudo porque ele duvidou, então ele ficou mudo. E é interessante que Lucas faz questão de relatar que os homens queriam colocar o nome do filho de Zacarias, né, que era o nome do seu pai, né? Aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai, que era um costume da época, um costume ali daquele povo, né? Dar um nome paterno. E Zacarias muda e respondendo sua mãe disse não, porém será chamado João. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E aí eles perguntam ao pai que estava mudo, e ele por acenos, ele diz, olha, pegou uma tabuinha ali e escreveu, ó, o nome vai ser João. Né? Então assim, esse nome ele é João, mas eles tentaram convencê-la, né, a Isabel, de que deveria dar o nome do pai, mas não, porque, enfim, Lucas ele faz questão de pontuar isso no livro dele, na carta dele, né, que ele escreve. E aí vai falar também sobre Maria, o cântico de Maria, e depois diz que Maria vai visitar Isabel, né? Ela visita Isabel, mas eu queria andar um pouquinho mais, depois do nascimento de Jesus, né, porque o que acontece? Lá no capítulo 2, a gente já está passando para o capítulo 2, porque é algo que eu também comentei no nosso resumo, da necessidade que Lucas ele tinha de pontuar, de colocar e de situar as pessoas acerca do local, mas não só da localidade, mas aqueles que governavam. Então ele inicia o capítulo 2 dizendo assim, lá, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. Você pode notar aí que ele sempre vai fazer questão de estar colocando ali quem eram os governadores. Porque, como eu disse, essa carta ela tinha um caráter de informar quem era Jesus, mas ele queria pontuar constantemente, dando ali nomes, olha, quem governava era tal, essa pessoa estava no poder, a região era essa, enfim, e ele exemplificava também as coisas que não eram costume das pessoas que não eram judias, porque ele queria realmente validar tudo aquilo que ele estava escrevendo, né? E aqui ele diz que era um período de aliciamento, então José, ele sai da Galileia, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria. E aconteceu que estando ali, ele se cumpriu nos dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz, né?
Então, por esse motivo, segundo Lucas, ele nasce em Belém, em uma manjedoura. Aí fala sobre os pastores, né, que visitaram Jesus ali, viram Jesus ali na manjedoura, andando um pouquinho mais à frente, logo após ali a circuncisão, aqui já no versículo 21 do capítulo 2, diz assim que quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Tá até aqui entre parênteses mais um indício de que era necessário não somente narrar os fatos, mas dizer algumas coisas que não era ali do costume daqueles povos que não eram judeus. Então aqui ele fala, ele foi circuncidado segundo a lei de Moisés. E o que dizia a lei de Moisés? Que no 8º dia o macho primogênito devia ser consagrado ao Senhor e também tinha que dar ali uma oferta, né? Uma oferta. E depois vai falar ali de Simeão e Ana. É muito interessante esse texto, eu gosto muito desse texto, desses versículos, porque ele vai falar ali sobre a canção de Simeão. E Simeão era um homem, não era ele não era ali alguém que trabalhava no templo. Ele vai dizer o texto, olha, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus. Não diz aqui que ele era um profeta, um levita, nada, ele era um homem e que a sua qualidade é que ele era justo e temente a Deus. E ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que interessante, ele não era um sacerdote, mas o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele era um homem justo e temente a Deus. Lucas escreve isso no seu livro. E aí ele vai narrando o texto, quando chega ali no capítulo 30, então tem ali, esse homem ele descreve, já os meus olhos viram a salvação. Ele diz ali no 29, agora o Senhor pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Tem até o cântico de Simeão, né, que nós cantamos aqui, né, que diz, os meus olhos viram a salvação. Eu vou parar por aqui, tá, porque isso eu deixo pro pessoal que é cantor, mas os irmãos conhecem esse cântico e narram um pouco, e falam um pouco sobre esse texto de Lucas, né. Lá no finzinho vai falar também sobre Ana. Olha que interessante, estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. E ela já avançada em idade, ela tinha ali 84 anos, né? E diz ali que ela não se afastava do templo, né? E quando ela vê ali o menino, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui no início, ali, até no capítulo 2 já foi falado ali de Isabel, já foi falado de Maria, agora Ana. E aí seguindo o texto, né, caminhando um pouco mais, narra também uma história interessante, a qual Jesus ele some. Eu fico imaginando essa cena, né? Segundo a lei do Senhor, eles estavam na Galileia voltando para sua cidade Nazaré, né? Que era a festa da Páscoa, né? E aí eles estavam caminhando, voltando para sua cidade, e aqui diz o texto que passaram-se mais ou menos o caminho de um dia. Então o menino ali, Jesus tinha 12 anos e eles andaram um dia e depois de um dia de caminhada eles perceberam que Jesus não estava. Então eles retornam, e eu imagino o desespero dessa família, eles retornam e encontram Jesus ali. Eles encontram Jesus ali na sinagoga. Eles estavam ali junto com aquelas pessoas lendo e assim, as pessoas elas já se espantavam com Jesus, né? E diz o texto ali no finalzinho, no 52, que ele crescia, Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. No capítulo 3, vai se iniciar aí já com o ministério de João Batista. E mais uma vez, Lucas ele inicia dizendo, no ano 15 do império de Tibério César,
era o imperador romano na época, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. Vamos lá. Ele então aqui pontuando quem eram os governadores, aqueles que estavam ali no governo, e ele usa esse termo tetrarca. E o que é isso? Vamos lá. Tetrarca era... Deixa eu só achar aqui minha anotação, para mim não passar a informação incorreta. Tetrarca era o chefe, era um governador de uma tetrarquia, ou seja, de uma das 4 divisões de um governo que constituía um estado. E Herodes, ele era um governador de uma 4ª parte ali da região da Palestina, ele era tetrarca da Galileia. Uma das 4 divisões romanas, ou seja, eles dividiam aqueles locais e colocavam algumas pessoas para governar um pequeno espaço, um pequeno estado, sei lá, talvez a gente pode se chamar assim. Então existia ali o imperador romano, existia ali o governador da região da Judéia, que era Pôncio Pilatos, e o tetrarca, que era um pedacinho ali daquela região, que era Herodes. Lucas ele faz questão de situar aquele a quem a carta era endereçada, né? E aí ele vai falar da pregação de João Batista, que João Batista era aquele que preparou o caminho para Jesus. A gente conhece a história de João Batista. Ele inclusive batizou Jesus e ele apontava ali os pecados de Herodes, né? Ele repreendia Herodes por causa da Herodias, a sua mulher, aliás, que mulher de seu irmão Filipe, né? E todas as maldades que Herodes tinha feito, e por isso eles queriam ali prendê-lo, e não somente prendê-lo, mas matá-lo, sentenciá-lo à morte, como foi feito mais à frente, né? Também fala sobre o batismo de Jesus, né? Isso também é narrado nos outros evangelhos, e aqui ele inicia no verso 23 do capítulo 3, a genealogia de Jesus. E aqui eu queria fazer um paralelo em relação também ao que foi escrito lá em Mateus, porque eu disse no vídeo anterior que eu achei muito interessante, porque assim, Mateus ele inicia a genealogia de Jesus, que é algo que a gente às vezes pula, né? E não é bom que seja feito isso, porque, enfim, faz parte da história para a gente entender a história por completo. É bom que a gente entenda e leia as genealogias, mas Mateus ele começa lá em Abraão, então ele puxa de Abraão até se chegar a Jesus. Já Lucas, ele inicia ali em Jesus, então ele não vai de lá de trás para frente, ele vai da frente ali até chegar lá atrás. Por quê? Porque a intenção dele, intencionalmente, era apontar Jesus como Filho de Deus. Então ele inicia em Jesus, ele vai descendo, ele vem de Jesus, era de 30 anos, sendo filho de José, José de Eli, e vai descendo, e vai trazendo, e vai voltando, chega lá no final, ele vai falar aí, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus, apontando Jesus como filho do homem, filho de José, mas o filho de Deus, né? Lembrando que ele estava ali escrevendo uma carta ao povo que não era judeu. Então ele sentia a necessidade de mostrar, olha, esse homem, ele era o filho, ele era nascido de homens, mas ele era filho de Deus, né? Então aqui na genealogia de Lucas, ele puxa de Jesus, ele vai nos levar até Adão, e de Adão de Deus. Eu acho linda a forma como ele descreve a genealogia de Jesus, né? Passa por Davi, passa e vai passando até chegar ali, fala de Boaz, enfim, até chegar a Adão e de Adão de Deus, né? E isso mostra ali como Lucas ele quer mostrar Jesus como um homem perfeito. Olha, ele era um homem, ele era um homem que viveu nessa terra e perfeito, a ponto de ser o filho do próprio Deus, né? Como está descrevendo aqui na sua genealogia. Passando um pouco para frente, vamos aí chegar já no capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Lucas. Como eu disse, nós não vamos conseguir aí, né, de repente falar de todo o contexto. Os irmãos já leram durante a semana, a gente vai apenas aqui pontuar alguns trechos que eu acho legal, acho interessante, que é para
estar pontuando, então a gente vai estar falando de algumas coisas. Se tiver algo que de repente eu pulei aqui, que você acha interessante, você pode deixar nos comentários, tá bom? A gente vai estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando, você que faz parte do nosso canal. Amém? Mas vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Outra coisa importante que a gente tem que falar é que esse livro, ele é uma carta. Então, no original, você não vai encontrar títulos ou subtítulos. Ele é uma carta escrita, né, enfim, sem essas separações, essas divisões que elas vêm mais à frente para que fosse facilitado para o nosso próprio entendimento, para as nossas próprias pesquisas, a fim de ficar mais fácil para quando nós fôssemos estudar. Eles colocaram esses subtítulos, né? Aqui tem o subtítulo, A Tentação de Jesus. Porém, na carta original, provavelmente, né, é claro que não foi feita dessa forma. Vamos lá, então, a tentação de Jesus. E aqui vai falar sobre que Jesus ele é levado logo após ele ser batizado no livro de Moisés, por exemplo. Assim que acontece o batismo, já narra a história de que ele é levado ao deserto. Aqui ainda tem a genealogia entre fazendo essa divisão. Mas logo após o batismo, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. E assim como nos outros evangelhos, fala que é por 40 dias. E aí, aqui aos passos das tentações de Jesus, né? O que Satanás ele vai oferecer para Jesus, nós vamos ver ali que, por exemplo, transformar pedras em pães. Jesus, obviamente, ele tinha fome, diz o texto que depois de 40 dias ele teve fome. Então, assim, a sua carne, ela sentia necessidade de pão. E Satanás, ele tenta Jesus nessa questão. Olha, você está com fome, transforma essa pedra em pão, essa fome sua passa, né? Mas Jesus, ele refuta, ele não aceita. Depois ele vai falar sobre ele se atirar do templo, né? E depois, ali sobre os reinos, ele leva Jesus até o templo e olha tudo isso aqui eu vou te dar se você me adorar. E são todas concupiscências da carne, são todas coisas assim que aos olhos humanos parece bom. Então a gente vai falar ali sobre nas tentações de Jesus, narrados no livro de Lucas, sobre prazeres da carne, que é, né, a fome. Jesus ele se abstinha em jejum, em oração, e ali ele sentia fome. Então assim, olha, mata a sua fome e come. Você, né, pode fazê-lo, então faça, mata a sua fome e come. Depois fala sobre orgulho, soberba, e depois aí sobre a ambição. São coisas aí que para o homem assim, são tentações do nosso cotidiano, mas também são tentações que eram para aqueles homens daquele tempo, né? Cobiça, soberba, luxúria, maldade, enfim. Jesus ele sendo filho de Deus, mas ali ele se esvazia e ele passa a viver como homem. Então Lucas ele coloca aí essas tentações, aponta as tentações de Jesus, mas diz que Jesus ele vence todas essas tentações, né? Até que o diabo ele acaba se ausentando dele. Mas diz ali no verso 13, e acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, foi apenas por algum tempo, né? Mas Jesus ele vence todas as tentações, né? E o diabo ele é envergonhado ali, e Jesus ele aponta na sua carta que Jesus ele continuava perfeito mesmo após todas essas tentações. Não sei se lembram que eu mencionei que para o povo, por exemplo, grego, os seus deuses eles eram perfeitos, né? As estátuas, os monumentos mostravam ali homens perfeitos, mulheres perfeitas, e Lucas ele faz questão de dizer que Jesus ele também era perfeito, sem pecado, sem mácula. Ele continuava sendo perfeito. Depois vai falar sobre Jesus ali em Nazaré. E aí é um texto também muito legal da gente pontuar, porque Jesus ele estava ali na sua região, né? E assim, Jesus ele estava ali na sua região, na sua cidade, né? Ele estava ali com os seus, né? Vai dizer ali no
Ele diz assim no verso 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Mas vamos voltar um pouquinho mais, que é interessante. Jesus estava ali na sinagoga e ele pede o livro e assim, diz assim o texto, chegando a Nazaré onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Daí ele encerra o livro, toma o seu assento ali, e os olhos obviamente todos nele, esperando o que ele ia falar. Então ele diz: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E isso encheu o coração daquelas pessoas de raiva. Esse texto, ele foi muito bem retratado naquela série The Chosen. Se você não assistiu, eu aconselho a assistir, porque aproveitando a oportunidade que você está lendo os evangelhos, ela narra muito bem, ela exemplifica muito bem dos evangelhos, e você consegue ali sentir ali naquela série, quando ele chega nessa parte, ali a indignação e a raiva daquelas pessoas, porque elas conheciam Jesus, né? Por isso até que Jesus fala assim, olha, que nenhum profeta é bem visto na sua terra, porque eles falam, você não é o filho de José? Está falando aqui, que papo é esse de que nele se cumpriu as escrituras? Então eles tomam Jesus, eles querem matar Jesus, literalmente matar Jesus. Eles levam para um monte, eles queriam jogar Jesus de um monte. Mas Jesus, ele passa por eles e ele sai dali, né? Ele vai dizer ali, olha, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio, né? O que ele estava querendo dizer aqui? Porque assim, muitas coisas, ele estava querendo dizer que muitas coisas deixavam de acontecer naquela região por causa deles não crerem quem ele era. Ele curou em outros lugares, mas ali não foi feito muitos milagres. Até está escrito nos outros evangelhos, né? Que ali não foram feitos muitos milagres. Enfim, depois vai falar da cura do endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro. E ali até chega no capítulo 5. Aqui eu já passei por alguns episódios de cura. Lembrando que Lucas, ele era médico, né? Sendo médico, acho que era interessante para ele também descrever todos esses episódios de cura, milagres de Jesus, né? Então aqui são alguns, só que eu narrei, tem outros mais que nós vamos estar falando. E finalmente nós chegamos ali no capítulo 5. Capítulo 5, onde vai falar ali da pesca maravilhosa e dos primeiros discípulos. A gente vai encerrar por aqui, né, no capítulo 5, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse capítulo, né? Então Lucas ele escreve que a multidão apertava Jesus. Jesus, a partir dali, ele já tinha iniciado ali a sua missão ali, então as pessoas, ele tinha curado, então as pessoas ali já era conhecido naquela região, então as pessoas ali aglomeravam-se em torno dele, ele precisava de espaço, ele vê 2 barcos, ele entra em um barco, e ele entra em um barco, ele se afasta o barco, e ele prega. Depois que ele prega, ele vê ali então Simão Pedro, né? Simão Pedro, e ele diz a ele, olha, leva o barco para mais para frente, né? Para um lugar mais fundo, e lança suas redes. E Simão lhe diz então, olha, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada, não apanhei nada, mas como você mandou, eu vou lançar as redes. E assim ele fez, e diz o texto, que colheram uma grande quantidade de peixes e quase rompiam-se-lhes a rede. Então foi necessário que fizesse sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que eles o ajudassem. Diz também ali no verso 9, pois o espanto se apodera dele, de Pedro, né? E de todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui no capítulo 5 ele vai falar dos primeiros discípulos de Jesus, né? Mais à frente vai falar da cura de um leproso, a cura de um paralítico
E mais à frente aqui eu queria focar também nisso da vocação de Levi, é assim que diz o subtítulo. Lá no verso 29 do capítulo 5, quando ele diz assim, depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, ou em outros dizem na coleteria. Acho que eu falei certo, enfim, mas ele era um coletor de impostos, então ele viu esse publicano, e esse publicano, deixando tudo, seguiu Jesus, porque Jesus ele viu e disse assim, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete. Aqui nesse texto, é um texto também muito importante a gente entender e ler, porque Jesus ele se achega a um publicano. O povo judeu, ele tinha repulsa pelos publicanos, porque os publicanos eram pessoas muitas vezes judias, né? Ou seja, da sua própria linhagem, ali, do seu próprio entorno, que trabalhava para os romanos e coletava impostos aos romanos e muitas vezes extorquia e cobrava mais do que se devia desse povo. Então você imagina assim que você vê ali alguém, um vizinho, alguém que você viu crescer e agora estava te extorquindo a pagar, contribuir com mais impostos do que realmente lhe devia. E eles tinham poder, por exemplo, para mandar prender essas pessoas, né? Então os judeus eles tinham realmente repulsa, ódio dos coletores de impostos. Mas Jesus ele vai num banquete, ele se assenta e come com eles, né? E diz assim o texto no 30, e os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui nós, mais uma vez, né, um texto maravilhoso, e a gente pode perceber que Lucas, ele foca e enfatiza muito nisso. Olha, independente se você é publicano, se você é homem, se você é mulher, Jesus ele veio para te salvar. Ele veio para não para os que eram, não para os que estão sãos, ou os que estão sarados, mas para os que estão enfermos, os que estão doentes, os que estão carentes. E é para isso que Jesus veio. Então Lucas ele aponta para aqueles que não eram judeus, olha, Jesus veio também para você, assim como ele veio para mim, ele veio para você que está acompanhando esse vídeo, independente se você é judeu ou não, se você é circuncidado ou não, Jesus ele veio para você também. Basta apenas você o aceitar e crer no seu evangelho, crer naquilo que ele fez. E Lucas ele descreve dessa maneira, né? E aí nós vamos encerrar, né, a nossa leitura semanal. Na semana que vem nós vamos voltar com os outros capítulos. Eu quero já agradecer você que me acompanhou até o final do vídeo e que você possa estar conosco também na próxima semana. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é o nosso intuito, que você seja abençoado, que você seja edificado através do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Então eu agradeço e espero você no próximo vídeo. Deus abençoe. Amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. É isso.